Coloca uma buzina aí. Uma buzina para bater. Não, ele até começa a já. Já tem uma pesquisa. Vamos começar? Deixa eu só achar aqui a lição que eu estou procurando a lição. Lição. Mas tem 3 já. Vou ver se eu consigo assistir. Eu vou fazer começar uma oração ali. Certo. Tu faz ali, depois faz uma oração e a gente termina. Certo. Saúde a todos com a paz do Senhor. Graças a Deus, irmãos e amigos que estão nos assistindo ou que irão assistir essa live. Deus abençoe a cada um, ao nosso pastor também, a paz do Senhor, meu pastor, e todos os outros, né, que daqui a pouco estará conosco nos assistindo. Amados irmãos, estamos aqui mais uma vez para a nossa escola bíblica. De antemão, irmãos, eu quero avisar os irmãos que a escola bíblica ela tem uma dinâmica diferente, né? Enquanto o culto como pastor é de uma forma evangelística, a nossa escola ela tem aquele teor de estudo. Então, irmãos, preste atenção. Nós estamos hoje, vamos estudar a lição de número 3 para o dia 19 de abril de 2020. Nós não fizemos essa live no sábado porque a internet estava ruim, mas graças a Deus hoje estamos aqui para fazer, tá certo? Então, Deus abençoe a cada um e que a palavra de Deus, o ensinamento da lição possa tocar em vossos corações. A lição ela tem como o título Eleição e Predestinação. É um tema muito interessante. Nós vamos falar sobre esse tema hoje e esperando que possamos, de uma certa forma, não criar polêmica, mas falar aquilo que Deus colocar em nossos corações. Vou fazer uma oração agora, peço aos irmãos que orem junto conosco. Logo após, o presbítero Tenório, que está aqui comigo, professor de teologia da nossa igreja, do nosso curso, né, irmãos? Olha, essa lição é muito interessante, até mesmo para que a gente saiba, irmãos, que nós devemos fazer um curso de teologia, né? Nos preparar. A verdade é essa, nossa igreja ela precisa que os membros, os obreiros sejam preparados, porque principalmente nesse tempo tão difícil que nós estamos vivendo. Tem um pastor, o pastor Walter Pereira, de Maceió, que ele tem um canal também no YouTube, ele fala sobre a lição, e ele disse que está listando, fazendo uma lista com aquilo que ele está observando dos crentes diante dessa pandemia. E ele disse que quando voltar à igreja, o negócio vai pegar fogo, viu? Porque ele está vendo muita coisa que não é muito agradável, tá certo? Ele está observando. Então, mas mesmo assim, um abraço para ele e para todos aqueles que estão assistindo. Irmãos, a nossa lição é eleição e predestinação. Vamos fazer uma oração em nome de Jesus. Querido Deus e eterno Pai, queremos te agradecer por essa oportunidade de estarmos aqui aprendendo a tua palavra. Senhor, toma frente desse trabalho. Deus abençoa cada professor, cada aluno e cada ouvinte, aquele que vai assistir, Senhor Jesus, essa live, que seja abençoado em nome de Jesus. Assim eu te peço e te agradeço. Amém. Vamos fazer a leitura da nossa lição com o presbítero Tenório. Paz do Senhor a todos. Iremos abordar o tema eleição e predestinação, lição 3. O texto áureo da nossa lição diz assim, Efésios capítulo
1, versículo 4 e 5. Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. A verdade prática diz o seguinte: segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e perseverariam na fé em Cristo Jesus. Caso você não tenha a lição, a leitura bíblica em classe encontra-se na carta de Paulo aos Efésios, que é a carta base do nosso trimestre. Efésios capítulo 1, versículo 4 ao 12. Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção, por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em que temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, e que ele tomou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência, e descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. E nele digo, em que também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito de todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiros esperamos em Cristo. Amém. Vamos fazer uma oração e pedir a Deus que possa iluminar a nossa mente, despertar-nos e conhecer as verdades da sua palavra e a fim de compartilhar com os irmãos. Querido Deus, amado Pai, queremos te agradecer por esta oportunidade, mais uma vez, de estarmos aqui, ó Deus, para tratarmos daquilo que é sagrado, daquilo que é santo, que é a tua palavra. Capacita-nos, ó Deus, nesta hora, porque sem ti, ó Deus, nada somos e nada podemos fazer. Glória a Deus. Tudo vem de ti, meu Deus. Toda inspiração, capacidade, tudo vem do Senhor e tudo é para a glória do Senhor. Que mais uma vez o teu nome seja glorificado nesta noite. Que esta live possa abençoar, ó Deus, os nossos irmãos. Abençoando com a graça, com a palavra, Deus, com a tua presença. É o que pedimos e já te agradecemos no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus, amados irmãos, por essa leitura abençoada da palavra do Senhor. E, queridos, nós estamos aqui diante de um tema bastante polêmico, onde durante a semana a gente conversa com uma pessoa, conversa com outra, e a gente não chega em um denominador comum, a não ser com aqueles que fazem parte da nossa igreja. Mas, irmãos, quando nós falamos em eleição e predestinação, nós esbarramos em duas linhas teológicas, né? A primeira, do ponto de vista teológico, né? A primeira é Calvino. Os calvinistas, que tomou essa teoria de João Calvino, francês e teólogo, ele transmite essa ideia de que Deus é soberano sobre todas as coisas
por isso ele escolhe quem ele quer salvar. Veja como é interessante. Irmãos, eu quero fazer só uma introdução aqui para que a gente veja os dois pontos de vista, tanto de Calvino como de Armínio. Então, olha, onde ninguém consegue se salvar por sua própria vontade. Ainda diz mais, que ninguém que Deus escolheu resiste à salvação. Sendo assim, todos serão obrigatoriamente salvos. Agora eu abro um parêntese, irmãos, e vejo aqui que nessa ideia calvinista há um descarte do livre-arbítrio. Não existe o livre-arbítrio, não existe a escolha em relação se ele quer ou não aceitar Cristo. Ele realmente é obrigado a aceitar e não pode resistir a isso. Então veja como é essa linha de pensamento. Daqui a pouco o presbítero Tenório ele pode até falar mais a respeito. Mas a segunda teoria que eu quero mostrar para os irmãos é que do pensamento de Armínio, Jacob Armínio, holandês, teólogo, e ele, nessa questão, ele diz o seguinte: a ideia dele é essa, ele aceita a soberania de Deus, é claro, e que de fato ninguém consegue se salvar por seu esforço próprio, mas também, irmãos, ele diz que a salvação é de graça, né? É um direito de escolha daquele que está sendo, como é que se diz? Que está sendo pregado o Evangelho. Ele tem o direito de escolher, né? Ninguém é obrigado. Então, da forma que Armínio pensa, diferentemente de Calvino, ele pega e descarta o livre-arbítrio. Já Armínio coloca o livre-arbítrio, é o direito de escolha do ser humano. Nós temos o direito de escolher. E aqui nós mostramos uma passagem muito interessante em Apocalipse 3:20, que diz assim: e eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Então veja aí, é uma base muito interessante de que nós temos a escolha. Ou nós abrimos a porta, ou não. Ninguém é obrigado a abrir a porta. Você escuta a palavra, você abre a porta do seu coração se você quiser, para Jesus entrar, né? Ou então você fecha e deixa para lá. Agora, irmãos, uma coisa que é muito interessante é que grandes teólogos vêm debatendo isso há muitos anos, há muito tempo, e nunca chegaram a um denominador comum. Então não vai ser nem o presbítero Neto, nem o irmão Marcos, que vai que vai dar um fim a esse debate, né, irmãos? Porque é um debate muito longo, de muito tempo, e de grandes homens que já discutiram esse assunto. É um tema bastante polêmico. Eu estou trazendo só esse ponto de vista para entendermos do que é que está se falando a lição. E quando você for estudar teologia, você vai ver esses dois camaradas aparecendo aí. Então, é muito importante a gente conhecer isso. Não vai ser o presbítero Tenório nem o presbítero Marco que vai dar um ponto final nisso, né, nesse debate. Mas nós vamos tentar, irmão, fazer com que vocês entendam aquilo que está se falando na lição, tá certo? Então, veja só. Eleição é escolha, certo? Predestinação é um destino já confirmado, já certo. Agora, eu fico me perguntando, presbítero Tenório, se nós somos de uma vez só, calvinista e arminiano. Por quê? Quando nós oramos, estamos de joelho, talvez você não tenha feito essa oração ainda, mas alguns podem ter feito. De dizer assim: Deus, muito obrigado porque tu me escolheste, porque tu estás me abençoando, certo? Isso de joelho. Quando nós nos levantamos e vamos pregar, falar para um pecador, nós dizemos assim: olha, te arrepende, senão tu vai para o inferno. Então, somos calvinistas e arminianos? É a primeira pergunta, né?
para a gente começar essa conversa, esse debate. O assunto, irmãos, não é um assunto tão fácil de se discutir, porque, como o presbítero Marcos falou, trata-se de uma questão histórica, né? Você lê a história dos dois movimentos, dos dois sistemas teológicos, o calvinismo e o arminianismo, houve vamos dizer assim, um alarde, um burbúrio, uma agitação na época, né? Na Holanda, sobretudo, Suíça, França, e desses dois sistemas que são totalmente opostos. Todavia, acredito que falta muito, presbítero Marcos, a informação necessária para definir a nossa linha teológica. Apesar de que recentemente eu li um livro falando sobre os 5 pontos calvinistas, e o autor do livro, americano, ele deixa claro que não é obrigado a ficar do lado de nenhum dos dois, né? Por outro lado, não tem como conciliar. Ou você é arminiano ou você é calvinista. Não existe como conciliar os dois pensamentos. São totalmente opostos. Tanto é que na época houve no ano de 1610, houve um concílio, um sinodo, né? Um concílio, uma grande reunião, houve de um lado os arminianos com um documento chamado Remonstrantes, e de outro lado os calvinistas com seus 5 pontos. E os 5 pontos são totalmente opostos. Então, ou você é calvinista ou você é arminiano. Mas é uma questão assim que difícil de definir, que volta e outra nós estamos usando expressões calvinistas. Quantas das vezes nós dizemos, se o Senhor quiser salvar, Ele salva. Isso aí é uma declaração calvinista. Por quê? Porque dentro do calvinismo, a eleição ela é fatalista. Ou também, como Calvino dizia, nas suas institutas, que são os livros, né, é um decreto soberano de Deus. Esse decreto soberano de Deus, ele decide quem será salvo, e por outro lado, os calvinistas moderados não gostam de dizer que Deus elegeu uns para salvação e outros para condenação, mas eles gostam de usar o termo abandonados por Deus, rejeitados, né? Rejeitados por Deus. Mas volta e outra a gente se depara com algumas declarações calvinistas, mas é importante destacar o que está na própria lição. Qual é a declaração de fé das Assembleias de Deus? Eu estou com ela aqui. Né? Qual é a declaração de fé? A declaração de fé da Assembleia de Deus, ela ensina que a predestinação dos salvos é precedida pelo conhecimento prévio de Deus daqueles que iriam aceitar a Cristo e perseverar na fé. Portanto, pela presciência. O que é presciência? Presciência significa conhecimento prévio. A palavra no grego é prognosis, ou seja, é conhecer antecipadamente. Então, essa escolha, isso é o que está na declaração de fé das Assembleias de Deus, né? Esta escolha não é um decreto fatalista, que eu escolho Marcos para ser salvo, e Deus não escolhe para ser salvo, mas sim para ser condenado. Mas, volto a dizer, muito do que nós dizemos também, olha, Armínio disse isso, teólogos, Armínio disse isso, Armínio não disse. Não é? Então, às vezes, essa confusão dá-se exatamente por não conhecermos a fundo os dois sistemas teológicos, que também é chamado de sistema soteriológico, acerca do entendimento da natureza da graça e da salvação. É verdade, irmãos. E assim, quando a gente pega na nossa lição, no primeiro ponto, que fala sobre os eleitos para uma vida santa e irrepreensível, aí a gente vê que Deus planejou a salvação e capacita para uma vida de santidade os que elegeu de antemão. Olha aí como é complicado para a gente entender, irmãos. Quando a gente vê que Deus nos elegeu
antecipadamente para ser santo ou até mesmo para a salvação. Aí muita gente fica perguntando, quer dizer que agora muitos já estão fora do barco, né? Então, irmãos, é por isso que se torna uma questão muito polêmica, porque tem essas coisinhas, mas nós vamos entender isso mais na frente. E Paulo mostra aqui, irmãos, dois aspectos dessa escolha. A primeira é que ele diz assim, quem fomos escolhidos? É uma pergunta. E a resposta é, em Jesus. Não é? Então, isso aí quer dizer o quê? Que é cristocêntrica. Não é? A segunda o segundo ponto aqui diz, em Jesus, em que tempo se deu essa escolha? Aí diz aqui, o tempo é dito como antes da fundação do mundo. Evidentemente, irmãos, que o nosso Deus, ele sabe, ele conhece o futuro, né? E ele já sabe quem vai e quem não vai para o inferno, quem vai para o céu e quem não vai. Isso é um fato. Só que ele não determinou. O problema está na pessoa. Aqueles que, muitas vezes, irmãos, nós vemos o quê? Pessoas que aceitam a Cristo, mas continuam fazendo algo que não é do seu agrado, e assim vai, nunca reverte essa situação em seu coração. Então, evidentemente que esse camarada, é como a gente vê que diz, a Bíblia diz, muitos são chamados, mas pouco escolhidos. Então, irmãos, ainda tem uma peneira, viu? Ainda tem uma peneira, e a gente vai ver que isso aqui é uma coisa muito interessante. Diz assim, qual a finalidade? Para que fôssemos santos, irrepreensíveis. Olha, irmãos, irrepreensível, sem defeito, sem falha nenhuma. Agora pesou. Não é, irmão? Não é, presbítero? Pesou ou não pesou? Pesou. Quando diz que nós devemos ser santos, irrepreensíveis, a palavra irrepreensível, irmão, é aquela que diz assim, não tem o que repreender. Então você deve ter uma vida santa, uma vida pura, uma vida sem nenhum pecado. Mas na frente nós vamos ver isso. Eu só estou dando uma chapiscada aqui para a gente entender. Mas o couro vai ficar pesado aqui, o caldo vai ficar grosso, como já diziam os pastores, né? Olha, o interessante é que a nossa declaração de fé, ela é o nosso credo, é aquilo que nós acreditamos, é da Assembleia de Deus. Então diz assim, que ele elegeu a igreja desde a eternidade, antes da fundação do mundo, segundo a sua presciência. 1 Pedro 1 e 2. Então nós vemos aqui que nós acreditamos nisso. De forma nenhuma nós vamos deixar de acreditar, irmãos. Primeiro que nós acreditamos que pregamos a palavra, e essa palavra vai entrar no coração de cada um, e aquela pessoa ela vai ter a oportunidade de dizer sim ou não para Jesus, né? Agora, se a gente olhar, deixa eu fazer aqui uma ilustração, irmão, para complicar mais a vida do presbítero Tenório também, para ele responder. É que, vamos dizer que a gente vai passando um monte de gente de frente a uma calçada, e uma placa da igreja diz assim, fora ela diz, vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aí, algumas pessoas olham e passam na rua, não quer nem saber. Outro para, olha, bota a cabeça dentro da igreja, mas diz que não quer. O outro vem, para e diz, eu aceito, eu vou. Quando ele entra, que ele olha para trás, na porta em cima, tem dizendo assim, tu só veio porque Deus te escolheu. Então, olha, vinde a mim, e depois Deus, você só está aqui porque Deus te escolheu. Como é que a gente pode ver essa questão, presbítero Tenório? Se eu fosse calvinista, seria muito fácil de responder, né? Se eu fosse calvinista, eu diria que decreto divino, né? Deus já havia escolhido o terceiro grupo e ponto final. Os outros dois já estavam predestinados à condenação. Porém, nós não podemos também deixar de ignorar, irmãos, a natureza do homem, falando de seres pecadores. Também não podemos deixar de enxergar o elemento, o ser
que é fundamental na revelação da pessoa de Cristo, que é o Espírito Santo. É absurdo para um calvinista o que eu vou dizer aqui agora. Há pessoas que resistem à voz do Espírito Santo, porque a Bíblia diz: quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçai os vossos corações. Então, é possível que a pessoa, num estado de pecado, negue, não dê valor por causa da sua própria natureza. A Bíblia deixa bem clara quanto a essa postura moral, né? Essa envergadura para o mal. Não é que o terceiro grupo não seja pecador, mas o terceiro grupo deu ouvido à voz daquele que convence o homem do pecado, daquele que convence o homem do seu estado pecaminoso, da sua condição moral, que é o Espírito Santo. Portanto, para um calvinista seria fácil responder. Porém, para nós, que ainda que não confessamos ser arminianos, mas a nossa declaração de fé assembleiana, ela é em natureza arminiana. Então, nós entendemos que o Espírito Santo, ele, como dizia o próprio Armínio, ele produz na pessoa uma graça proveniente, Marcos. O que é essa graça proveniente? Seria a graça que prepararia o seu coração para ouvir o Espírito Santo. Porque os três grupos, e aí é importante ressaltar que os três grupos, eles estão na mesma condição moral. E tanto calvinistas quanto arminianos entendem que os três grupos não têm nenhuma condição por si só, por seus méritos, suas forças e sua vontade, de escolher a Deus. Não tem. A gente tem a mania de dizer que Armínio, perdoe, Jacob Armínio, ele dizia que o homem era livre, tinha um livre-arbítrio. Armínio não disse isso. Quem disse foi Pelágio, foi um monge britânico que chegou em Roma no ano 406. Ele que dizia isso, né? Isso é pelagianismo. Mas Jacob não disse isso. Se você ler os livros, são 3 livros lançados pela própria CPAD sobre toda a doutrina de Armínio. Armínio vai dizer que Adão, na sua natureza original, ele sim tinha liberdade, ele tinha a capacidade de escolha. Mas quando ele pecou, ele perdeu essa capacidade. E Paulo mostra isso. Paulo diz que o homem no pecado, ainda que queira fazer o bem, ele não pode. Ele não consegue porque ele está dominado pelo pecado. Mas aí vem o Espírito Santo e o liberta. E agora, a partir daquele momento que o Espírito Santo liberta, e é chamado de livre-arbítrio libertado, né? Seu livre-arbítrio é libertado, e ele agora escolhe a Deus porque deu ouvido ao Espírito Santo. Então, voltando à sua pergunta, os três grupos estão na mesma condição moral, porém, o condicional aí é o Espírito Santo, que dá ao homem a capacidade, a graça proveniente para ele poder ser capacitado para dar ouvido à voz de Deus. Amém. Olha, irmão, seguindo aqui, para a gente atender um pouco, porque a proposta hoje é fazer uma live em 40 minutos para que a gente possa todos os tópicos da lição e em um tempo hábil que dê para que todos os irmãos assistam tranquilamente. Então, irmãos, olha, eleição tem a finalidade específica de sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Isso quer dizer separado do pecado. Separado do pecado, irmãos. Olha, a Bíblia de Estudo Pentecostal, o seu escritor, na questão de comentário, ele diz assim, Donald Sturgeon, ele diz que a eleição de uma pessoa ocorre somente em união com Jesus Cristo e que ninguém é eleito sem que tenha essa união com Cristo. Então, como é que uma pessoa pecadora vai ter essa união com Cristo para ser salva? Então, a questão aqui é ser separado, né, do pecado, porque Deus ele não compactua com isso. O que nós temos que entender é essa, a finalidade é ser irrepreensível, santo e irrepreensível. E ser irrepreensível é se livrar, é se libertar do pecado, ser separado. Então nós vemos aqui, irmãos, uma
coisa, não sei se o presbítero Tenório ele vai concordar, mas eu creio que quando Jesus ele morre ali na cruz do Calvário, ele está colocando de uma forma coletiva a salvação, não somente individual, porque ele fala depois da sua igreja. A sua igreja, vamos dizer que a igreja no coletivo é aqueles que estão separados do pecado. Então, aqueles que fazem a vontade de Deus. Sendo separado, você vai levar uma vida santa. Então, veja só, a santificação, isto é o mais alto padrão ético e moral da vida para agradar a Deus. Irmão, veja a expressão aqui. O mais alto padrão ético e moral de vida para agradar a Deus. Não é fácil não, irmão. Olha, eu não sei o que é que os irmãos aí estão pensando na lição. É bem verdade que nem todo mundo aí que está assistindo tem a lição, mas nós estamos aqui falando aquilo que está na lição e tendo um padrão ético e moral de vida para agradar a Deus. Irmão, vamos pensar nisso um pouquinho, né? Pensar nessa questão de ter um padrão, de ser separado do pecado. E só assim nós podemos estar unidos com Cristo. A salvação, ela é você aceitar a Cristo. No coletivo é a igreja. Jesus ele pagou esse preço. Certo ou errado? Mas Cristo morreu para alcançar a todos, né? Isso é fato. Os textos bíblicos são claros quanto à sua intenção de salvar o mundo, mas isso também não anula a responsabilidade individual, né? Quando o texto sagrado fala sobre a finalidade da eleição, essa eleição feita, escolhida, porque a palavra eleito sugere uma seleção, uma escolha, e essa escolha foi para um propósito. O próprio texto, né, declara isso. Tem um propósito para que fôssemos santos e irrepreensíveis, né? E essas duas palavras de fato apontam para essa responsabilidade individual. Santidade seria a separação de tudo aquilo que é contrário à natureza de Deus. Se nós nascemos de novo, nascemos numa nova natureza, que é a natureza de Cristo em nós. Então isso é contrário à natureza de Deus. E irrepreensível, de fato, é aquilo que não tem mácula. Essa é a palavra no Novo Testamento que se refere à apresentação de um sacrifício no Antigo. Ô, irmão, não atrapalhando aqui, mas ele falou agora sem mácula. Então, um dos pontos da lição, eu creio que os irmãos entenderam o que o presbítero Tenório falou, mas é a nova vida dos eleitos. É justamente aquilo que ele estava falando, né? O que é que acontece? Nós, antes de aceitarmos a Cristo, nós tínhamos uma conduta, nós tínhamos um estilo de vida. Mas depois que aceitamos a Cristo, nós temos que mudar esse estilo. Tem que haver uma mudança de estilo de vida. E o que é isso? A velha conduta ela sai. Mas nós observamos que muitos não, né? Às vezes a gente começa a observar, até olhando para nós mesmos, e nós temos assim, irmãos, que melhorar muito a igreja é cada dia mais buscar a Deus, se santificar, porque ser cada vez mais santo, porque de vez em quando nós cometemos falhas que é imperdoáveis. Assim, de um ponto de vista que nós temos que mudar de vida, né, presbítero Tenório? Por exemplo, irmão, olha, nós não podemos mentir, já começa pesando, né? Nós não podemos mentir, aqui está na lição falando, né? Não podemos furtar,
palavras torpes também não podemos falar, né? Ira, cólera, mas a gente vê, irmãos, que o negócio aperta, né? Ao lado daqueles que realmente diz, eu sou crente, e o mundo parece que ele dá uma pressão tão grande no crente, que às vezes o crente comete algumas coisas que não é devido. Aí diz aqui, olha, ainda há severas advertências contra fornicação, impureza, avareza, irmãos. Nós devemos sublinhar essa palavra, avareza, não é? E embriaguez. E tantas outras condutas que o homem, na sua natureza velha, ele cometia. Agora a gente não pode cometer mais. Nós não podemos cometer. Nós temos agora um outro estilo de vida. Nós agora temos que dar testemunho. E esse testemunho, presbítero Tenório, é muito importante até mesmo para uma pessoa ser salva. Não é isso? É evidência, né? É evidência que somos eleitos. Nesse ponto aí, os calvinistas têm uma certa dose de razão em dizer que o eleito ele é diferente. E a evidência de que ele foi realmente escolhido é esse novo estilo de vida, esse padrão de santidade, essa mudança, essa transformação. Tanto é que se alguém dizer, olha, mas fulano é da igreja, por exemplo, que é de linha calvinista, mas ele pecou, está desviado, aí você chega para a pessoa e diz, mas o decreto de Deus não é soberano, o decreto de Deus não é uma escolha soberana, e que a pessoa jamais perderá a salvação, que é um dos pontos calvinistas, porque ele foi eleito. Aí eles vão dizer o seguinte, não, ele não foi eleito. E a evidência que ele não é eleito é o fato de ele não viver uma vida em santidade. Nesse aspecto, nós não somos fatalistas em dizer que uma pessoa que errou, que falhou, não foi escolhido por Deus, porque vale salientar que esse padrão de santidade não é um ato, mas um processo. É um processo contínuo, constante, porque o fato de sermos eleitos não anula a nossa natureza pecaminosa. E para nós, a evidência de que Jesus nos escolheu, que Jesus nos transformou, é através dessa nova vida, desse novo estilo de vida que é a santificação e uma vida irrepreensível, né? Claro que eu vejo aqui uma opinião teológica, hermenêutica do texto, que neste aspecto de irrepreensível, eu vejo aí como a culminância do processo, ou seja, o estágio final. É quando nós nos tornaremos irrepreensíveis, ilesos, imunes, na verdade, ao pecado, isso só na glorificação. Mas aqui nós devemos buscar, sim, ter uma vida santa e irrepreensível diante de Deus e dos homens, né? É verdade, irmãos. E como o presbítero Tenório falou, ele falou na questão do processo contínuo, né, de santificação até a glorificação final no dia de Cristo. Então nós devemos entender, eu não sei se vocês entenderam essa live de hoje, eu levanto um ponto, o presbítero Tenório fala também a respeito, para que não fique aquela coisa, só uma pessoa, mas aqui tipo um debate ou uma conversação. Irmãos, e o interessante é que nós temos esse processo, tem que ter esse processo contínuo de regeneração, não é? de santificação, para que a gente vá deixando aquilo tudo que antes nós fazíamos de errado e agora venhamos a fazer uma coisa certa, venhamos fazer o que é certo. Logo porque nós somos embaixadores de um reino celestial, né? Então nós estamos representando aqui o reino dos céus e a Cristo, né? É como o pastor diz, que aqueles que estão na congregação, dirigindo a congregação, ele é um representante dele lá. Então nós devemos olhar dessa forma, sem falhar, porque nós estamos representando o nosso pastor e aqui no modo geral, como crentes em Cristo, nós estamos representando a Cristo. Irmão, então eu gostaria muito que o presbítero Tenório falasse sobre a questão de adoção, filhos por adoção, que está no segundo tópico, predestinação para filhos de adoção.
ele vai falar um pouco a respeito para que a gente venha adiantar e ir para o terceiro tópico, né? Tem um termo também, Marcos, que acredito que precisa ser falado, mesmo que seja por cima, que é a ideia de predestinação, né? Falamos de eleitos, mas não falamos de predestinação. Exato, que vai entrar agora. São dois termos que fazem parte desse sistema de entendimento da graça de Deus e da salvação. Temos, como o presbítero falou, temos uma disciplina chamada soteriologia, que é a doutrina da salvação. E esses dois termos são estudados com mais aprofundamento, né? E predestinação, a palavra basicamente significa destino determinado antecipadamente, né? A ideia é essa, um destino que já foi determinado antes. Seria, se a eleição é a escolha, a predestinação é o destino dos escolhidos. Então, tanto esta palavra quanto eleitos, em algumas situações são até sinônimas, mas a predestinação é o destino pré-determinado por Deus, pela sua presciência, né? Na eternidade, é o destino dos eleitos, dos fiéis. Quanto a filhos de adoção, na cultura judaica não era comum esse sistema de adotar alguém, mas isso era muito comum entre os romanos, entre os gregos, quando se adotava uma pessoa, até mesmo adulta, e essa pessoa era reconhecida legalmente como filho e herdeiro de toda a herança, ainda que o pai não fosse biológico, mas herdeiro como um filho biológico. Então, quando trazemos essa ideia de adoção, vale salientar que Deus nos adotou como filhos, né? Ele nos inseriu no plano de redenção, no plano de salvação, e o próprio Paulo falou, o apóstolo Paulo falou, que nós somos co-herdeiros de Cristo, nós fomos adotados, nós fomos inseridos na família de Deus, nós fomos inseridos, né, nos tornamos filhos legítimos, né, e co-herdeiros de Cristo, como alguém tinha o direito lá nos tempos de Jesus. Então, isso aqui significa isso, seria a graça de Deus, a bondade do Senhor, a misericórdia de Deus, aquilo que foi agradável nos remir, nos salvar e nos inserir na sua família, né? Reconciliarmos com Ele. A ideia de adoção é isso, Deus nos insere na sua família, Deus nos adota como filhos a partir do privilégio do que Jesus promoveu na cruz. Amém. Graças a Deus, irmão. E nós estamos aqui porque nós somos filhos. E filhos o filho tem que ser obediente, né? Logo porque, irmão, se o filho não é obediente, e todo pai ele deve saber disso, quando o pai ele manda o filho fazer algo e o filho não faz, ele vai ter que tomar uma atitude com relação a isso. Basicamente assim é o nosso Deus. Se ele tem todos nós como filhos agora, então, por exemplo, irmãos, por que foi que Jonas, ele como livre-arbítrio, ele não pôde dizer não? Eu não quero ir, pronto, para Nínive, né? Por quê? Qual foi o problema ali? Eu creio que o presbítero Tenório ele pode dar essa resposta. Por que Jonas, tendo livre-arbítrio, ele não pôde dizer não para Deus? Porque, primeiro que a intenção de Deus é salvar toda a humanidade. O objetivo de Deus, o plano da redenção, apesar de que os calvinistas dizem que é um plano restrito apenas a alguns seletos, né? Por exemplo, é um dos pontos calvinistas. Graça, eleição incondicional. Não depende de ninguém, é Deus que escolhe, ponto final. Ponto final. Contrário à sua vontade. Exato. Ele decide te salvar e ponto. Essa é a eleição incondicional. Mas também, um dos pontos calvinistas é a expiação limitada. Enquanto para o arminiano a expiação é ilimitada, é abrangente. Paulo diz que o desejo de Deus é salvar toda a humanidade.
Jesus diz que Deus enviou seu Filho para morrer pelo mundo, né? Lá em Abraão, lá em Gênesis 12, está escrito que a bênção messiânica seria para todas as famílias da terra. Mas os calvinistas vão dizer que não, que dentro dessa expressão geral existe um grupo, né? Mundo aí não é toda a humanidade. Chegam a dizer, presbítero Marcos, que a salvação não é universalista. Olha que coisa, irmãos, é isso que eu não consigo aceitar no calvinismo. Algumas ideias até dá para aceitar, são coerentes à Bíblia. Mas o fato de acreditar que Deus escolhe uns para salvação e outros para perdição, acreditar que o sacrifício na cruz é limitado apenas a um grupo, só um grupo. Que grupo? Aquele que Deus, na sua soberania, escolheu. Isso não tem como a gente aceitar. Outra coisa, o pecado é universal, ele atingiu toda a humanidade. Logo, a solução também tem que ser. Então, provavelmente, Jonas estava com um pensamento calvinista. Jonas achava que o Deus de Israel só poderia ter misericórdia de Israel, né? Para Jonas foi algo inusitado ver Deus querer ser misericordioso para uma nação pecadora, ímpia, uma nação terrível, e agora eu tenho o Deus de Israel se dispondo a ser misericordioso com os gentios. Agora, uma coisa interessante, irmãos, é que Jonas, ele era profeta, certo? E se nós fomos chamados agora para fazer um determinado trabalho na casa do Senhor, nós devemos obedecer, não é? E uma questão foi que ele não quis obedecer a ordem do Senhor. Então, como eu falei, todo pai, ele puxa na orelha da pessoa que não quer, não é, obedecer. Vai fazer isso e o camarada disse que não vai. Então logo ele teve que ir. Primeiro porque ele já sabia que Deus é Deus. Então, eu não tenho mais esse negócio de dizer que não quero. Não é? Eu entreguei a minha vida para Cristo, como os irmãos aí. Então não tem esse negocinho de dizer que não quer, meu irmão. Você fez uma escolha, não é? E ele não te obrigou, não. Não te obrigou. Agora, se você não entra por essa linha, você vai ser chamado, como diz os antigos, na chincha. Né? Aí, eu acho que alguém já ouviu falar nisso. Então, ele vai puxar a corda para que você volte para onde você deveria estar. Então, irmãos, eu creio que isso aconteceu com Jonas. Desobedeceu, não é? O mandato do Senhor, então ele teve que puxar e ele foi bater na barriga do peixe. Né? Ficou lá como se fosse no inferno. Né? Então veja como é difícil. Escuta a voz do Senhor. E quando ele disser vá. Tá certo? É uma obediência. Né? O presbítero Marcos falando isso, novamente me veio a dificuldade de aceitar alguns pontos do calvinismo em relação à soberania de Deus e responsabilidade humana. Porque a Bíblia diz assim, olha, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. Então é possível resistirmos. É possível resistir à voz de Deus. Porque a ideia de soberania para os calvinistas é que os projetos de Deus não são frustrados. Quem somos nós para dizer não ao Deus Todo-Poderoso? Eles dizem isso. Mas a Bíblia deixa bem claro que é possível sim darmos ouvidos e resistirmos. Eu fico pensando, meu Deus, como vai ser o juízo final segundo o ponto de vista calvinista? Vai estar lá os eleitos e aqueles não eleitos. Aí surge alguém do meio e diz, não, mas o Senhor não me escolheu, não tem culpa. O Senhor já me destinou ao inferno. Não tem para que juízo final se já está condenado. Mas a responsabilidade humana de ouvir a voz de Deus, ela não é anulada pela eleição. Deus escolhe, antecipadamente Deus previu pela presciência aqueles que haveriam de aceitar, aqueles que haveriam de perseverar e os predestinou a quê? A serem filhos. Então, graças a Deus, irmãos, nós estamos chegando ao final dessa live, mas dizendo aos irmãos e esperando que os irmãos tenham entendido que Deus nos predestinou
incondicionalmente pessoas para ser santo, né, para ser diferente, para mudar de vida. Deseja que todos sejam salvos, todos. Então, irmãos, nós devemos pregar o Evangelho, porque a salvação é de graça, a salvação é para todos. Nós devemos fazer isso. Não devemos pensar de modo algum que Deus escolheu esse para ir para o céu e aquele para ir para o inferno. Nós temos que botar na nossa mente que o ídolo do Senhor, ele está valendo e nós devemos pregar. Até mesmo porque nem eu nem você sabe quem é os eleitos. Não é? Nem eu nem você. Nós não sabemos quem é aqueles que são os eleitos. Então nós devemos pregar, irmãos. Pregar. E outra coisa que eu quero dizer, irmãos, todo mundo lembra da Arca de Noé, né? E ali, quem foi salvo, Noé e sua família, estava dentro da arca. Então, irmãos, aqueles que estiverem separados do pecado, obedecendo a Cristo, fazendo a sua vontade e estando dentro da arca, na vida do Senhor, esses daí vão se salvar, né? Agora, aqueles que estão brincando de ser crente, né, e com o pé dentro da arca e fora, esses daí estão correndo grande perigo. Então, irmãos, nós devemos entender isso, a salvação é para todos, mas nós devemos mudar a nossa conduta, nós devemos mudar o nosso pensamento, devemos nos converter se por algum momento passou na nossa cabeça de ser igual o que era antes. Então devemos ser diferente. Amém, irmãos? Eu espero que vocês tenham compreendido essa lição. O presbítero Tenório abordou um assunto muito importante também aqui. Nós tentamos enxergar de uma forma que, como nós somos da Assembleia de Deus, não vamos arredar o pé de lá. Nós acreditamos em um Deus que salva, um Deus que cura, um Deus que batiza, um Deus que Jesus que morreu por sua igreja, e ele diz assim, sobre esta pedra edificarei a minha igreja e a porta do inferno não prevalecerá contra ela. Então nós cremos nisso, irmão. Então vamos, em nome de Jesus, encerrar essa live dizendo, vamos pregar o Evangelho, porque nós só temos que obedecer o ídolo de Cristo. Amém? Deus abençoe a cada um. Espero que essa lição tenha sido bem compreendida pelos irmãos, né? E nós queremos dar aqui o irmão Tenório, o presbítero Tenório, ele vai dar um alô para os irmãos que estão acompanhando aqui, né? Diga aí, irmão Tenório. Meus irmãos, os irmãos que estiveram conosco, estão ainda conosco, o irmão Aslan, Deus abençoe o irmão Aslan, nosso pastor Aurélio, que sempre nos dá força, sempre está acompanhando, que Deus abençoe o nosso pastor Pedro, Deus abençoe o pastor Pedro aí também em batalha, amém. O irmão Jó, o irmão Edmarques, a irmã Claudenice, a irmã Marielle, Diácono Paulo, Deus abençoe, irmã Fátima, irmã Carla Barbosa, a irmã Glaucilane, o irmão Josafá. São esses irmãos que acompanharam. Deus abençoe a vocês, né, por ter ficado até agora conosco, ouvindo a palavra de Deus. E isso só tem a acrescentar para o nosso conhecimento. Deus abençoe a todos. Então, irmãos, Deus abençoe, como falou o presbítero Tenório, Deus abençoe a cada um, o pastor Pedro, o pastor Aurélio e todos os demais irmãos. Muito obrigado. Não é? Sábado nós estaremos aqui, se Deus assim permitir. Eu creio que no próximo sábado estará conosco outra pessoa para falar a respeito da lição. Então vamos nos despedir em uma oração. Peço ao presbítero Tenório para fazer essa oração em nome de Jesus e encerrar essa live. Deus abençoe a cada um, viu? E a graça do Senhor esteja com todos. Querido Deus, amado Pai, somos gratos ao Senhor por mais uma oportunidade que o Senhor nos tem dado. Deus, por ter falado a Tua palavra, ter partilhado um pouco desta preciosa bênção aos nossos irmãos. Continue abençoando o Senhor, a coordenação, continue abençoando a superintendência, continue abençoando os professores, os alunos. Deus amados, abençoe a nossa igreja, o nosso pastor. Deus, todos os Teus filhos
Guarda-nos, ó Deus, neste momento difícil que estamos passando, nos abençoe, Deus, nos faça prosperar, que a tua bondade, a tua graça, como disse Davi, nos alcance. Continue nos abençoando, continue ajudando, fortalecendo as nossas vidas. Vai em nossa frente, porque tu és o nosso general. Assim te pedimos e já te agradecemos no nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Culto sexta-feira. Não percam, irmãos, o culto na sexta-feira com o nosso pastor, viu? A partir Sexta e de domingo, né? sexta e Dois domingo, dias. viu? Deus abençoe a cada um. Em nome de Jesus. Deus abençoe.